Bom, hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia de escoliose. Aos 27 anos, depois de ficar 13 anos tentando fingir que eu não tinha escoliose, as minhas costas começaram a doer muito. E aí eu entrei no YouTube para procurar algum exercício que melhorasse isso. E o primeiro vídeo que veio pra mim foi de uma menina que chama Renata, que ela falava sobre a cirurgia de escoliose dela. E foi como se caísse como uma luva, sabe? Foi como se fosse uma. Pra mim foi um presentinho de Deus, digamos assim, porque ela falava muita coisa que eu sentia, a história dela, eu me identifiquei muito. E aí eu decidi, eu falei, acho que é a hora de fazer a cirurgia. Conversei com minha família e, e eles ficaram super felizes. Daí eu entrei em contato com o Sara para pedir um retorno. E daí eles me deram um retorno. Na minha consulta eu conversei com o médico que tratava do meu caso e ele falou: tá bom, você tá preparado para fazer a cirurgia? Então eu vou colocar o seu nome em uma fila e essa essa fila pode demorar de 6 meses a um ano ou um pouco mais, desculpa, para te chamar para fazer sua cirurgia. Eu falei, tudo bem. E ele disse, Silvano, mas tem um porém. Se você, depois da cirurgia, continuar sedentária, não adianta nada você fazer a cirurgia, porque você vai continuar sentindo dor. Eu falei, não, tá bom. E aí, voltei pra casa, segui minha vida, e dia 5 de junho de 2017, fiz a minha cirurgia. Antes de fazer a minha cirurgia, eu tive uma consulta com um dos médicos que é da equipe desse meu médico, que ia realizar a minha cirurgia. Ele e outro médico iam realizar a minha cirurgia. E aí ele falou, Silvana, olha, me explicou como seria a cirurgia, tudo certinho, e falou, como você é muito magrinha, provavelmente você vai precisar de transfusão de sangue, ou durante a cirurgia ou após a cirurgia, mas não é certeza. Falei, não, tudo bem. Fiz a cirurgia dia 5 de junho. Depois da cirurgia, a gente fica em um lugar de observação para você retornar da anestesia. E eu fiquei nesse lugar de observação, retornei, né? E não senti nada nas costas, não senti dor, não senti nada. Foi como se minhas costas estivessem dormentes. E aí eu fui para o equivalente à UTI do hospital, que lá não se chama UTI, lá é dividido por fases que eles falam. E aí eu não lembro qual era a fase, se era fase 2, se era fase 1, enfim. E lá nessa fase, os meus médicos foram lá, viram se estava tudo bem. Os enfermeiros toda hora iam lá pra ver se eu tava bem. E os enfermeiros também me viravam de tempos em tempos. E aí que eu percebi que eu tinha feito a cirurgia. Porque quando o enfermeiro me virou, eu senti um peso tão grande. Parecia que tinha uma pessoa em cima de mim. E eu não gostava que ele me virasse. E eu pedia pra ele, não me vira. E ele falou, olha, a gente tem que virar de tempos em tempos você. Você não pode ficar só virada de barriga pra cima. Eu falei, tudo bem. Enfim, esse primeiro dia eu não me lembro muito bem. Eu lembro que minha família foi me ver. Eu lembro que os médicos foram me ver. Eu lembro que às vezes parecia que eu tava com a bexiga cheia. E aí o enfermeiro ou a enfermeira iam lá e davam uma mexida na minha sonda, que a gente fica com a sonda para urinar, e uma sonda também para tirar aquele restinho de sangue que fica da cirurgia. Gente, se eu estiver falando qualquer besteira, por favor, se você for profissional da área, se você for médico, por favor, pode me corrigir, tá bom? E aí, às vezes ele mexia, porque às vezes ficava umas bolhas de ar nessa sonda da bexiga. Por isso que eu sentia como se eu tivesse com a bexiga cheia. E aí quando ele conseguia mexer, eu não sentia mais isso. Depois disso, depois do primeiro dia que os meus sinais estavam todos ok, que tava tudo bem, no segundo dia eles me mandaram pra fase 3, eu acho.
que aí é a internação normal. Lá eu permaneci durante mais 2 dias deitada, sem levantar, sem nada. E durante esses 2 dias eu tava muito fraquinha, eu fiquei muito anêmica depois da cirurgia. E é normal, tá, gente? É normal você ficar anêmica ou fraca depois de uma cirurgia grande como essa da escoliose. Mas por que, Silvana? Porque assim como o meu médico já havia me falado, um deles, você perde muito sangue durante essa cirurgia. É uma cirurgia muito invasiva. Se você for ver a minha cicatriz, ela tem 32 centímetros. É claro que tem casos que se abre menos, tem casos que se abre mais, depende da sua curvatura. Então, com isso, você perde muito sangue durante a cirurgia. Além de ser uma cirurgia muito grande, né? E aí eu fiquei anêmica. E durante a cirurgia eu não fiz transfusão de sangue, não precisou. Depois da cirurgia, todo dia eles colhiam sangue para ver se as minhas taxas estavam melhorando ou não. E aí um médico que cuidava dessa área falou para mim, Silvana, no segundo dia, Silvana, suas taxas não estão voltando conforme eu esperava. Vamos fazer uma transfusão de sangue para essas taxas voltarem mais rápido, porque seu corpo não está reagindo conforme eu desejo. Não que ele deseje ele mesmo, mas enfim, conforme o esperado. E com a transfusão tudo vai melhorar. Eu falei, tá bom. E realmente, assim, eu tava muito fraca. Se você ver foto, eu tô com a boca bem branca depois da cirurgia. Bem branca não, mas assim, bem clara. Aparência de doente, de indisposta. Eu não conseguia ficar muito tempo acordada. Eu não sentia nada de fome. Eu não queria comer. Eu tava bem anêmica. E aí, depois disso, eles fizeram a transfusão de sangue. E, gente, depois da transfusão de sangue, parecia que tinham acrescentado energia na minha pessoa. Eu fiquei muito mais disposta, eu comecei a sentir fome, minha boca ficou mais corada, a minha aparência ficou a aparência de uma pessoa mais saudável. Enfim, eu melhorei. Isso foi essencial para minha reabilitação. Então, eu acho que, assim, se você tem saúde para doar sangue, se você não tem nenhuma limitação religiosa, porque eu sei que tem religiões que não nem permitem a doação de sangue, mas enfim, tem religiões que não se pode doar sangue, tem algumas outras coisas que também a pessoa não pode doar sangue, mas se você é saudável, se você tem condição, doe sangue, porque você tá doando vida realmente para aquela pessoa, sabe? Tem pessoas, a gente acha que ninguém precisa ou que seu sangue é muito comum, mas não, gente. Todo sangue é importante, independente do seu tipo sanguíneo. E quanto mais comum, melhor você doar, porque se é mais comum, mais gente como você existem, não é verdade? Então, daí é isso, assim, esse apelo que eu quero fazer. Doação de sangue, se cadastre para ser doador de medula também. Eu acho que isso é hiper importante. Existem pessoas que estão passando por algum tratamento que precisam de doação de sangue. Tem pessoas que precisam de doação de sangue porque passaram por uma cirurgia ou que passaram por algum acidente, enfim, doe sangue. E assim, eu não tinha muita dor depois da minha cirurgia, mas eu sentia muitos gases, muitos. À noite parecia que eu ia ver estrelas, à noite parecia que eu ia explodir por causa da quantidade de gases que eu sentia na minha barriga, ela ficava muito estufada. E eu chorava por causa desses gases. E aí no terceiro dia, eu perguntei pra enfermeira, o que eu faço para melhorar esses gases? Porque eu não aguento mais. Dói muito. E ela falou assim, olha, isso acontece porque você tá deitada. E aí o seu intestino, ele fica mais preguiçoso. Quando você puder andar, quanto mais você andar, melhor. Porque seu intestino vai voltando ao trabalho dele normal e você vai eliminando esses gases. Eu falei, tudo bem. E assim foi. Eu
no meu terceiro dia, eu comecei a andar. E foi muito engraçado esse dia, porque quando o fisioterapeuta chegou lá, tava ele na minha frente e o meu marido do meu lado. E aí o fisioterapeuta falou pra mim, levanta e segura no andador. E aí quando eu levantei, eu vi que pra mim, na minha... Olha a ideia da pessoa. Eu achava que eu estava do tamanho do meu marido, porque eu cresci depois da cirurgia. E é esperado que você cresça. Não sei, algumas cirurgias pode ser que não cresça, eu não sei como é que funciona, mas essa cirurgia sim. A minha, eu cresci porque a minha coluna, ela era assim, né? E aí quando eu fiz a cirurgia, eles tentam deixar ao máximo ela reta. Então, ela fez assim a minha coluna. Então, eu cresci 4 centímetros. E quando eu olhei pro meu marido, eu comecei a chorar. Chorar, que era um mix de emoção, com... Sei lá, era tanta coisa na minha cabeça, gente. E aí eu fiquei muito feliz e fiquei muito perdida também. Eu vi que minha vida tinha mudado ali. E aí o fisioterapeuta falou pra ele, não, é normal ela ficar assim mesmo. A maioria dos pacientes tem isso, fica muito emocionado porque é muita coisa na cabeça, né? Enfim. Comecei a andava aos poucos e foi assim. Todo dia eu andava um pouquinho, com o tempo eles tiraram o andador e aí eu andava sempre perto de alguém ou apoiando em alguém. Depois disso, na outra semana eu saí do hospital e tive alta. Eu vou falar resumidamente um pouquinho do que eu quero passar para vocês. Primeira coisa, doação de sangue é muito importante. Então, se você tiver saúde, realmente doe sangue. Segunda coisa, não compare a sua cirurgia com a de ninguém. Não vai ser igual. Eu assisti o vídeo da Renata, eu assisti outros vídeos e cada pessoa tinha uma reação, porque cada corpo funciona de um jeito e a gente tem que respeitar o nosso corpo. E a gente tem que pensar, bom, se isso está acontecendo, é porque realmente eu preciso. E, gente, se sentiu dor, se sentiu qualquer coisa, eu sentia gás e eu tomava remédio. Se você sente dor, você tem que tomar remédio. Remédio foi feito para isso, para você não sentir dor. E dor é uma coisa muito passageira. Então, não deixe de fazer sua cirurgia por causa disso, que é uma bobeira. Essa cirurgia é por questão de saúde. E não... então, não deixe isso, não deixe que a dor ou que o pós-cirúrgico te deixe sem fazer essa cirurgia se você realmente precisa. Outra coisa que eu quero falar é que a cirurgia mudou minha vida. E eu já tinha visto isso no relato da Renata até, e faz muito sentido, mudou mesmo. Pareceu que minha vida virou de cabeça para baixo, meu mundo. E eu me tornei uma pessoa muito mais grata. Eu me tornei uma pessoa muito mais... como eu posso dizer? Eu aprendi muito com a cirurgia. A cirurgia me mostrou a capacidade que o meu corpo tem de se reabilitar. Me mostrou a importância dos profissionais de saúde. Não que eu não visse, enfim, a importância deles. Mas sim o quanto é maravilhosa essa profissão, tanto dos médicos, quanto dos enfermeiros, quanto dos outros profissionais de saúde. Eles dão a vida por aquilo, sabe? Eles dão o tempo deles, eles se esforçam o máximo por aquilo. E eu me tornei uma pessoa muito grata por isso, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito... Como eu posso falar? Enfim, é isso, assim. Minha família... Nossa, eu comecei a valorizar muito mais a minha família. Eu comecei a ver o tanto que eles estavam presentes na minha vida e o tanto que eles se importavam comigo. E é isso. Eu espero, gente, que eu tenha sanado alguma das dúvidas de vocês. Se eu não tiver sanado, por favor, me mande mensagem aqui, tá bom? Sintam-se mais uma vez abraçados. Desculpe se eu fui muito prolixa. E obrigada por assistir esse vídeo.